Olá, boa noite. Chegamos aí mais uma live. Gente, peço desculpas pelo atraso, tá? Estava aí aqui nos detalhes finais aí para essa aula de hoje, tá? Já vou fixando o tema da aula. Quem for assistir a gravação, eu te convido aí para ficar até o final. E hoje o tema é o segredo do método revelado, né? Então, olha só que bacana. Então, vou trazer aí conhecimentos para você que está chegando agora e esses que, inclusive, você já vai aplicar a partir de hoje, amanhã e começar aí a sentir os benefícios, tá? Ah, me conta, já assistiu a aula de ontem? Assistiu as aulas da semana passada? Falei sobre Covid, falei o que ativa o botão do engorda, quais são o que você pensa aí para o futuro do seu emagrecimento? Você já pensou? Eu preparei uma aula especial para isso, para te ajudar, né? E hoje eu te convido aí para refletir a questão, né? Então eu vou falar o segredo do emagrecimento revelado. Coloquei até uma música aqui de fundo, um pouquinho, uma música calma, né, gente? Às vezes é necessário. Eu tava aqui muito eufórica pra entrar, sabe? E eu falei, puxa, eu tô atrasada, mas é por uma boa causa, tá? Fica até o final pra você acompanhar e não perder nadinha. Então hoje eu vou mostrar pra você como o programa, né? Como programar aí seu metabolismo para emagrecer, para emagrecer em qualquer idade e em qualquer peso que você tiver também, tá? Então essa aula é para você, viu, minha linda, maravilhosa? Quero saber aí de você o que você achou da aula de ontem. Eu expliquei, né? Quais são os reais motivos aí que fazem você ganhar peso, notar que o emagrecimento tá árduo, né? Tá travado, literalmente. Então tem uma explicação para isso, né? Ontem eu expliquei. O que você achou? Você já tá colocando aí em prática como tratar desse seu intestino, né? Como ter uma alimentação anti-inflamatória, né? Então, para baixar a inflamação no corpo. Esse foi o tema da live de ontem. Olha, quem for chegando, vai falando de onde você é, né? Então, boa noite, divas maravilhosas. Tô bem feliz aqui mais um dia trazendo esse conteúdo maravilhoso aqui para vocês. Ó, espero que você esteja aí com papel e caneta, tá? Na minha aula, sempre tem coisas novas e vai fazer com que você reflita aí, né? Pega esse aviãozinho e convida. Fala assim, amiga, a Nutri hoje vai falar alguns alimentos aí que sabotam o emagrecimento, né? Então, você vai perceber aí que às vezes possa ser que seja isso que esteja travando o seu emagrecimento. Então, bora lá começar? Parei aqui a música, já vou começar compartilhando os slides, tem slide. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só avisar as minhas seguidoras e fazem aí também, tá? Convida as pessoas próximas, né? As amigas, né? Então, os familiares, as pessoas que você quer bem, as pessoas que falaram para você, né, que hoje, né, esse ano ela quer emagrecer. E aí, por que não começar com orientação da nutricionista aqui, né? Porque hoje, gente, muito, né, se tem por aí pela internet, mas será que tem respaldo científico? Então, quando você tá aqui colada da nutricionista, tudo fica mais flui melhor, né? Então, deixa eu só avisar aqui no grupinho que nós estamos ao vivo, antes de a gente começar.
aqui. Deixa eu... Só me dá um minutinho aí, tá? Que a gente já vai começar. Deixa eu só digitar aqui quais são os alimentos sabotadores da saúde, tá? E do emagrecimento. Vem saber agora comigo. deixando elas curiosas, né? Tem que colocar aí um mistério. Vem saber agora comigo ao vivo. Perfeito. Perfeito. Então, avisei lá no grupinho e avisando aqui no Telegram. Você sabe que eu tenho um grupo lá no Telegram, né? Muita gente entrou lá no grupinho. É um grupo onde você tem a interação comigo, tá? Então, eu sempre tô ali falando, você vê vídeos também, eu sempre dou dicas lá no grupinho. É um canal no Telegram, gratuito, né? E conteúdos aí de nutrição, de saúde, de emagrecimento, comer sem neuras, comer o que gosta, tá? Então vamos começar. Então eu preparei uma aula maravilhosa, já vou começar aqui compartilhando o slide da aula pra gente não perder tempo. Então começando aí por alguns alimentos, né, que muitas vezes as pessoas elas acham que precisa estar dentro da alimentação dela, do emagrecimento, mas de fato, né, eles acabam sabotando o teu emagrecimento. Então, ó, quem for chegando, seja muito bem-vinda, tá? Eu tô começando agora por sabotadores que são caros e que às vezes as mulheres elas pensam que precisa ter dentro da alimentação. Começando pelo peito de peru, né? Ela estava acostumada a comer mortadela, salame. Aí ela ouviu falar que o peito de peru é saudável, tá? Mas o peito de peru ele não é saudável, tá? Quer ver, ó? Peito de peru, ingredientes. Vou pesquisar agora na internet. Rapidinho. Olha só o que o peito de peru tem, tá? Eu vou ler aqui pra você. Porque às vezes você compra o peito de peru, só vem o peso do peito de peru, não vem as informações. O que tem dentro do peito de peru? O nome fala peito de peru, mas não tem só o peito de peru, tá? Viu, Tereza? Olha, eu vou ler aqui, ó. Ingredientes. Quando você quiser saber o ingrediente de alguma coisa, joga o nome do alimento e digita ingredientes, igual eu fiz agora no Google. Peito de peru, ingredientes. Aí já aparece, tá? Você já fez aí, Tereza, essa pesquisa no Google? Então, os ingredientes do peito de peru. Carne de peito de peru, mas tem salmoura. O que tem na salmoura? Sal, proteína isolada de soja, tem açúcar. Ontem a aula foi sobre isso, né? A aula de ontem foi falando que a mulher, ela fala que não consome o açúcar, mas o açúcar está contido dentro dos alimentos. Isso. Então, ó, você tá aprendendo comigo agora, viu? Então é só fazer isso. Qualquer alimento que você tiver dúvida, quais são os ingredientes dele. Vale até colocar a marca do lado, tá? Por exemplo, você põe peito de peru, aí a marca tal, um exemplo. Aí vai aparecer. Oi, Augusto, seja bem-vindo. Tô falando aqui os ingredientes do peito de peru. Você consome o peito de peru?
Peito de peru, né? Que as pessoas acham que é um alimento aí super saudável, né? Comendo peito de peru. Então tem estabilizante, né? Então tem até um código INS 452I. Gente, o que que significa isso, tá? Quando a gente vê... Ah, Laide, você é formada em engenharia de alimentos, é isso, Laide? Laide é formada em engenharia de alimentos, ela entende dessas coisas, né, Laide? Se você quiser compartilhar aqui, você vê, entra e sai, né? Então as pessoas estão assim agora. Então, quem é engenheira de alimentos entende muito, né, de processo, de produção. O que que ela ia nos agregar, viu? Esses produtos, né, ele tem uma legislação. Eu tava até explicando esse final de semana, tá? Eu tô com a minha sobrinha e a minha sobrinha, ela tá com alergia alimentar. Ela tá com alergia a alimentos e, de fato, ela ainda não descobriu quais são eles. Mas eu tava explicando para minha irmã que os alimentos industrializados, aí o peito de peru, né, que tem o estabilizante, aí tem assim, ó, INS 452I, aí tem o INS 402, tem INS 316, INS 250. O que significa isso? Eles seguem uma legislação, a indústria alimentícia, a legislação faz com que a indústria alimentícia, ela cumpra, né, a legislação no sentido de não ultrapassar a quantidade desses produtos quando eles estão fabricando o produto deles. Mas aí eu tava falando o seguinte, né, para minha irmã, né, explicando para ela a questão da alergia alimentar, como que acontece, que na pandemia minha sobrinha comeu muito industrializado, e quem não comeu, né? Ficar na TV, comendo, né, abrir pacote, suquinho de caixinha, né? Aí eu tava explicando para minha irmã. A indústria, o peito de peru, eles se preocuparam ali, né, porque eles seguem uma legislação, segue e cumpre que não pode pôr nem a mais, né, a mais ali do que é permitido pela legislação. Só que o que está acontecendo com as pessoas, elas estão substituindo o alimento por produto, né, abrir a caixinha, colocar o canudinho ali, tomou. Mas aí é cheio de aditivos. Aditivos esses que vão somando. Aí você come os aditivos que tá ali no peito de peru, que tá no suquinho de caixinha, que tá... E vai, né? No salgadinho e por aí vai. Entende? Então, essa quantidade... Aí vai ultrapassa aquela quantidade que a legislação lá falava que não era permitido. Então, hoje, eles não conseguem controlar isso, entende? Porque as pessoas consomem vários produtos. E esses produtos, eles têm esses, né, antioxidante, conservador. Ó, o peito de peru, ele tem o conservador nitrito de sódio, que tá relacionado a câncer, tá? Tem já evidência científica com câncer, que esse nitrito aí também tá lá na salsicha, tá? Aí eu falando aqui, ó, da salsicha, ó, embaixo aqui da imagem peito de peru tem a salsicha, que é outro alimento também que as pessoas acabam consumindo, achando que é um alimento super, né, indefeso, mas olha só, o peito de peru tem uma evidência científica, a literatura diz que quando você come uma salsicha, você diminui 36 segundos da sua vida. Então, para uma salsicha, tá? Eu já fui a pessoa que já comi salsicha, viu, gente? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Mas não como mais, né? Não como mais. O que tem dentro da salsicha? Eu vou ler para você os ingredientes.
carne mecanicamente separada de ave, galinha e peru, carne suína, tem água, tem gordura suína, tem proteína de soja, tem moídos suínos, tipo, aquilo que ia pro lixo, eles acabam aproveitando tudo, tá? Nada se perde, tudo se aproveita pela indústria alimentícia. Aí pode conter fígado, língua, rim, coração, sal, amido. Então, o amido, né, o amido, ele faz parte lá do carboidrato, né, simples, que vira açúcar lá no sangue e ativa a insulina. Aí tem amido e tem açúcar também. Olha só, estamos falando do peito de peru que tem o açúcar, estamos falando da salsicha que tem açúcar e as pessoas estão falando, e as mulheres estão falando que estão consumindo, não estão usando açúcar, mas estão usando o açúcar dentro dos produtos. Entende? Por isso que é bom comer comida de verdade, porque você sabe que tem ali dentro. Se você vai comer a batata, só vai ter a batata. Se porventura você quiser uma batata no forno, né, vai ter a batata, o azeite e as especiarias que você colocar, por exemplo, o alecrim. Você sabe, vai ter ali a batata, o sal, o azeite e o alecrim. Né? E quando é um produto, certifique, lê o rótulo para você perceber. Então, ó, tem sal, tem açúcar, tem alho, cebola, pimenta branca, pimenta calabresa, noz moscada. O que eu quero falar pra ti, você vê por que a gente acha tão gostoso a salsicha? Por que a gente acha tão gostosa a salsicha? Eles colocam alho, cebola, pimenta branca, pimenta calabresa, noz moscada. Por que a gente não pode usar isso, né? E tira esses produtos de lado, né? Então... por exemplo, o peito de peru, né? Eu tava até ensinando a minha irmã esse fim de semana, de pegar um peito de frango, aí você faz um molho bem gostoso e deixa marinando. Aí você ou faz cozido ou faz ele assado, deixa ele pronto, tá? E aí você põe para congelar. No que congelou, você vai cortando em fatias o peito de frango. E aí você usa isso no lanche, entende? Então dá pra fazer umas coisinhas assim que não vai sabotar o teu emagrecimento. Salsicha é caro, peito de peru é caro, rouba a tua saúde, né? E você vê. Os produtos light, diet também, né? Então é outra questão também envolvida aí, né? As pessoas acham que para ter o emagrecimento precisa incluir alimentos diets light, né? E aí entra a mesma coisa, né? A mesma coisa, como eu estava falando para ti. Por exemplo, vai usar o quê? Um produto light aí que vocês usam. Deixa eu ver aqui, ó. Tem um produto light, agora eu não consigo... o que vem na minha mente aqui é um requeijão light. Penso aqui, ó, um requeijão light. E aí é o que eu quero trazer para vocês, né? A consciência de ler o que vocês estão comendo. Então, o requeijão light, ele tem o quê? Creme de leite... Aí ele tem a manteiga, tem sal. Você vê, ó, todos os alimentos aí, o peito de peru, a salsicha, tem sal e açúcar. A Nutri das lives. Verdade, tem que vir informar vocês aqui, né, do que vocês estão comendo aí, né? O que tá roubando a tua saúde, a tua energia, né, a disposição. Então, ó, falei do peito de peru, tá, Ana? Que ele tem açúcar e as pessoas estão dizendo que não consomem açúcar. A salsicha tem açúcar e não estão percebendo aí. Então, o requeijão tem sal, né? Você vê? Então, aí você pega, né? Tá no emagrecimento, aí você consome, começa a colocar peito de peru, porque você acha, né?
que vai favorecer o emagrecimento. Aí você passa a usar o requeijão light, mas ainda assim tem sódio, tem estabilizante, ele tem conservador. Ele tem conservador, né? Então, que tal, por exemplo, você fazer o seu próprio requeijão? Porque você sabe que não vai ter tanta adição de acidulante, conservante, entende? Então é isso que está sabotando e roubando a saúde das pessoas. Por que as pessoas hoje, elas têm tanto acesso a informações, né? Hoje abre-se YouTube, tem aula no Google. Hoje a gente tem muito meios de a gente aprender, né? Muitos meios, né? Então, e outra questão também, né? A margarina. Então, a margarina aí, a gente sabe, né? Quem não sabe, tá? Olha, se tiver alguém aí, viu? Ó, olha só, às vezes você não usa algum desses alimentos. Ou às vezes alguém aí próxima de você faz uso desses alimentos. Você concorda que talvez você já saiba, né? Talvez você já tenha mudado os seus hábitos. Que tal você, por exemplo, pegar esse aviãozinho aqui embaixo e compartilhar com as pessoas próximas, né? Porque às vezes elas estão com aquelas atitudes porque ela não vê problema naquilo, sabe? Não vê que vai tá impactando a saúde dela, não só ganhando peso, mas a longo prazo isso vai gerar um resultado aí que não muito benéfico, sabe? Então vai vir doenças crônicas. Ontem saiu na live que teve uma criança com 10 anos que ela se tornou diabética. E aí eu pergunto para você, né, por que as pessoas jovens, elas estão tendo, né, que há tempos atrás se falava assim que era doença de idoso, né, era doença de velho, né, se ter um diabetes, né, uma pressão alta. Hoje as pessoas jovens, elas estão com problemas, né, na saúde. Advinda de onde? Vindo da alimentação. Então, ó, a criança de 10 anos se tornou diabética. Eu fiquei o dia inteiro, gente, eu não parei, eu não consegui ver essa notícia, né? Se é que eu vou achar também, né? Se é que eu vou achar. Deixa eu só beber uma água aqui. Dúvidas até aqui? Olha só, então, continuando, tá? Então, essa questão de light, diet, né? Então, light e diet, né, foi criado, por exemplo, light, ele é reduzido, tem uma redução ou de gordura ou de açúcar em calorias. E o diet é sempre associado à questão assim, ele se tira, né? Então, quando você vê aí um produto diet, ele tirou o açúcar, mas ele colocou o adoçante. Mas aí você tem que perceber uma coisa, a indústria normalmente usa o adoçante artificial, porque é mais acessível. Porque senão o produto dele vai ficar muito caro e caro para o concorrente também. Eles ficam competindo, né? Então eles usam adoçante artificial, acesulfâmica, sorbitol. Então começa a ler, ou melhor, nem consuma esses alimentos, que é preferível você usar uma Coca-Cola. Ai, eu falei da marca. Desculpa, é preferível é preferível você tomar uma Coca-Cola normal,
cheia de açúcar do que você tomar o refrigerante lá com adoçantes artificiais. Não é que eu estou falando aqui que você pode aí ficar tomando refrigerante, mas é preferível que você tome aí, porque ali tem adoçantes artificiais, né? Então, associada a câncer, entende? Então, para que você ficar trocando, fazendo umas trocas aí que não vai dar em nada, entende? Vai estar ainda roubando a tua saúde e você aí achando que tá tudo bem, e não está. E você tá percebendo isso, que não tá tendo resultados. Aí nós temos também o óleo, né? O óleo refinado. Tem a questão da linha transgênica também, que é modificado, né? Então, essa questão do óleo, gente, eu tenho até quem aí já é do clube, quem é do acompanhamento nutricional, eu fiz uma aula específica, né? Porque é bem polêmico esse assunto do óleo, né? Do óleo refinado. Então, o óleo refinado, ele acaba... estudos científicos já mostrando, né, a questão desses óleos refinados, eles acabam aumentando o colesterol. A pessoa também vai muito para a questão da fritura também, né, que acaba aumentando processos inflamatórios no corpo que geram doença, né? Eu não sei, comenta aqui, quantos óleos vem numa cesta básica? Né? Vem muito, né? Vem uns 4 óleos, gente. Né? Então as pessoas, e parece que estimulam as pessoas o quê? A usar o óleo de soja em fritura, né? Porque quem que vai usar tanto óleo, gente? Óleo de soja, então, quem que vai usar tanto óleo num mês, né? Eu não sei quanto, não lembro agora. Eu já trabalhei no supermercado e tinha cesta básica, né? Mas agora, nesse momento, eu não lembro se eram 2 garrafas de vidro de óleo, né? Esse óleo de 900 ml, né? Na época era 900 ml, não sei agora, né? Que eu não uso óleo, né? Então, eu recomendo aí você, por exemplo, para cozinhar, o azeite, não precisa ser azeite extra virgem, tá? Manteiga também, você pode estar usando para cozinhar numa boa, tá? Não vai estar enchendo o teu pote aí, né? Então, te atrapalhando no emagrecimento, nem te roubando a saúde. E, gente, tem uma coisa, tá? Tem a questão dos ômegas, né? Que a gente precisa aí ter mais ômega 3 do que ômega 6, né? Tem até o ômega 9 também. E aí é uma coisa, né? Quando a gente usa essas gorduras que não são tão benéficas para o nosso corpo, aumenta-se mais ômega 6 do que ômega 3. E aí fica esse desequilíbrio que faz com que o corpo se mantenha aí inflamado. E um corpo inflamado, eu já falei nas aulas, na semana passada eu falei sobre inflamação, e ontem eu falei também sobre inflamação e o quantas doenças, né, aparecem por conta de um corpo inflamado, e essa inflamação oculta que muitas vezes a pessoa nem nota que ela está inflamada. Pessoas sim, outras percebem, né, vai atrás, passa em acompanhamento nutricional e tudo mais. Que mais? A adição de sal, né? Então tem que tomar aí cuidado, é outro sabotador, né? Então acaba sobrecarregando aí o seu corpo, te deixando mais inchada. Você percebeu aí que nos produtos, né? Nos produtos tem adição de sal, né? Então fazendo com que você fique inchada, retendo líquido. Aí tem um leite aqui, né? Você deve estar imaginando aí o que tem a ver o leite com os sabotadores caros, né? Aí o que eu quero falar para você? Tem alimentos que são benéficos para algumas pessoas e o mesmo alimento acaba fazendo mal. Então nem sempre um alimento bom é bom para todo mundo. Você precisa aí
perceber isso. Inclusive hoje lá nos meus stories aqui no Instagram, eu acabei falando sobre isso. Então eu mostrei um questionário de saúde onde a pessoa está pontuando muito lá em formação de muco, né? Dá uma olhada lá depois, né? Então, formação de muco, espirros, lacrimejamento, coçando os olhos. Isso aí é sinal de alergia alimentar. E aí a pessoa está pontuando 4, 4, 4, 4. O que significa? Que ela está tendo esses sintomas todos os dias e muito forte. Então, isso é um sinal claro de sensibilidade. Algum alimento que ela está comendo não está fazendo bem para ela. E o leite é um deles que costuma, inclusive da flatulência, né? Um sintoma aí também, a questão da alergia. Então, tem pessoas aí que realmente o leite acaba fazendo com que inflame o corpo, tá? Acabe inflamando o corpo e trazendo doenças, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Dúvidas até aqui? Então, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe quais são os melhores queijos aí? Né, quando a gente pensa em queijos, né? Tem tantos queijos, né? Variedades. Tem queijo Mina, queijo frescal, desculpa, né? E sabe-se, eu já até falei em outras lives, tá? A questão do queijo, né? Os melhores queijos, né? Que não traz mais aceitos, inclusive, né? São os queijos maturados, tá? Eu já falei disso em outras lives. Então, queijo provolone, tá? O queijo gorgonzola, o queijo steppe, tá? Então, parmesão, né? Então, são queijos aí, o parmesão, o provolone. O queijo parmesão é mais comum, né? A gente usa muito em massas, né? Então, queijo parmesão em massas. Então, esse é um queijo maturado, é um queijo bem interessante aí para você, tá bom? E que mais? Tem o suquinho em pó, né? Eu não poderia deixar de falar do suco em pó. Então, deixa eu até pesquisar aqui, ó. Ingredientes, porque tá muito pequenininho, tá? Ingredientes, suco em pó. Eu já tomei esse suco em pó. Já tomei uma vez que eu não sabia, né? Eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Então, por isso que é bom vir sempre para live, porque eu vou trazendo sempre conhecimento novos para vocês. Olha só, eu vou ler. Eu joguei no Google, tá? Eu coloquei suco em pó ingredientes, tá? Para você aprender a pesquisar também. Então, eu coloquei aqui, então apareceu suco de limão. Você vê, muito, muito melhor. Você vai descobrir aí o que é melhor para ti, tá? Se é o suco de limão ou se é esse produto aqui, tá? Que diz que é um suco em pó. Tem primeiro ingrediente. Vamos pensar aí. Se é um suco de limão, tem que vir como primeiro ingrediente o quê? O limão, né? Então, aqui na ordem... eu acabei esquecendo. Gente, me desculpa, porque tem coisas que pra mim... eu já sei, né? É óbvio. Mas para vocês não são. Precisa ser dito. Na ordem, os ingredientes que você lê primeiro é o que tem mais no produto. E o último que você lê nos ingredientes é o que tem menos, tá? Não sei se você sabia, né? Mas eu acabei esquecendo de mencionar lá atrás quando eu comecei a ler os ingredientes. Então, se esse produto, o suco de limão... em pó, ele tá dizendo que ele tem açúcar como primeiro ingrediente, significa que esse suco de limão não é limão, né? Você tá tomando mais açúcar do que limão. Vamos ler junto, ó. Ele tem açúcar, ele tem maltodextrina, ele tem polpa de limão desidratada,
Vitamina C, zinco, vitamina D, acidulante, já é uma coisinha ruim, né? Umectante, regulador de acidez, aromatizante, edulcorante, aspartame. Esse nome de edulcorante, sabe o que é isso? Aspartame é um adoçante artificial, tá bom? É um adoçante artificial. Ciclamato de sódio, acesulfame de potássio. Você vê? Tudo isso aqui acaba enchendo o teu potinho, né? Você não queria só tomar o limão? Você não queria só tomar o suco de laranja? Faz da fruta. Porque olha só, nesse suquinho em pó tem açúcar como primeiro ingrediente. Não tem o limão. Se você quer só o suco, né, da fruta, tem que vir como primeiro ingrediente o produto em si. Então, como que você sabe se um produto ele é bom ou ele vai encher muito o teu pote, né? É o seguinte, quando você perceber, comparar, você confronta uma marca com uma outra, né? Tá lá na hora da compra, você começa a observar as marcas do lado. E o que você pega aquele que tiver menor ingrediente. E um produto com 3 mais ingredientes, ele vai encher aí seu potinho. O que significa encher seu potinho, né? Sabotar o teu emagrecimento e a tua saúde, tá bom? Que mais que falta? Essa imagem aqui do adoçante e tem uma língua, o que isso aqui significa? Na nossa língua, na ponta, né? Na ponta da nossa língua é onde tem, né, as terminações que a gente sente o paladar doce. Aí as mulheres, quando buscam emagrecimento, ela logo já faz o quê? Tira o açúcar e coloca o adoçante e artificial, acesulfame, aspartame, né? Já vai pro adoçante ruim, né? Então fica trocando aí, né? Não tá fazendo trocas legais, né? E então, quando você faz a substituição, né, não importa, do adoçante e do açúcar, o teu paladar, a língua, ela não reconhece se o açúcar é do açúcar ou se o doce é do adoçante. Aí o que isso significa, tá? Então quem já é a minha aluninha aí, diva maravilhosa, já sabe que eu sempre falo, e quem assiste as minhas lives sabe, né? Então o açúcar, ele estimula o hormônio insulina. O hormônio insulina inibe o emagrecimento e estoca gordura no corpo. É isso que acontece, tá? Então, e a tua língua, né, na ponta, ela só reconhece o doce, não importa. Então, você continua. Aí você percebe aí que a tua fome voraz ainda continua, né? A tua vontade louca de sempre por alimentos mais doces, isso permanece, entende? Então, é outra questão, né? Então, você precisa aí rever essa questão. Então, adoçantes, né? Adoçantes naturais, né? Você sabendo disso, que o paladar, né? A língua, ela não sabe distinguir se é doce, né? Do doce do açúcar ou doce do adoçante. Opte, né? Se você for, né, optar por um adoçante, opte por natural. Quais são os adoçantes naturais? Xilitol, eritritol, açúcar de coco também, né? Açúcar de coco. E também, gente, dá para emagrecer usando açúcar demerara. Sabe o que é o mal das pessoas? É o excesso. O excesso que é prejudicial, entendeu? Equilíbrio é a solução, tá? Equilíbrio é a solução. Então, o açúcar aí sempre existiu, né? A questão é que é o seguinte: nós por ter a vida corrida, nós mulheres,
né, a indústria também aproveitando disso, colocou muitos produtos industrializados. E todos eles têm adição de açúcar. E o que está acontecendo? Excesso de açúcar, excesso de qualquer alimento inflama o corpo. Não faz bem para o nosso corpo, ele não aceita. Então, é isso, tá? Então, você tem que ver aí, né? Saber equilibrar, né? Por exemplo, eu dificilmente eu fico adoçando as coisas. Tipo, chá eu tomo sem açúcar, eu vou tomar um suco sem açúcar, né? Mas, às vezes eu vou tomar de manhã, pela manhã, eu tomo um café com leite, né? E coloco o açúcar, mas é um açúcar uma vez ao dia, né? E tomo cuidado de ficar olhando se esses alimentos não estão me sabotando, porque eu sei que tem adição de açúcar, entende? Então para aí de ficar falando que você não consome açúcar, mas se você coloca alimentos e você não lê o rótulo, você está sendo enganada pela indústria, né? Você está enchendo aí o potinho. O que é encher o potinho? Encher o pote de toxinas, o corpo sobrecarregado de toxinas, é um corpo inflamado, é um corpo doente, é quando você se vê ganhando peso, é quando você nota que o seu intestino não é mais o mesmo, tá? É quando você se vê sem energia, né? Então, tudo começa, mas dá para melhorar. Tudo isso é melhorado, tá? Para finalizar, tem o selo aqui do não contém glúten. Aí eu quero te trazer uma informação. Pessoas que querem emagrecer é diferente de pessoas que têm a alergia lá ao glúten e são pessoas que têm a doença celíaca, né? Então é diferente. Então as pessoas estão confundindo muito de achar que um alimento sem glúten, né? Por exemplo, que virou a moda aí da tapioca, né? A moda da tapioca. Então, essa questão aí sem glúten não é porque você vai emagrecer que você precisa ir buscar os alimentos sem glúten. Primeiro, a sua nutricionista te diz que você tem uma sensibilidade ao glúten, né? O médico também foi lá e fez o teste de alergia e falou, olha, você realmente tem que tirar o glúten da tua vida. Aí sim você vai lá e vê esse selo. Sabe esse selo aqui, ó, que tá entre o refri e o sal? É esse selo que contém lá, né, nos produtos, né, e tá escrito lá, não contém glúten. Aí sim eu vejo a necessidade de você ficar aí fissurada em ler o rótulo e procurar os alimentos que não contêm glúten. Porque uma pessoa que tem alergia ao glúten, gente, ela pode vir a óbito, né? Fecha a traqueia, ela para de respirar, é uma coisa muito séria. Eu imagino aí que você não tenha isso, entende? Então você não precisa ficar neura de ficar louca de ficar procurando alimentos que não tenha o glúten, tá? E são alimentos mais caros e de fato não vai te trazer o emagrecimento, né? Não significa que vai trazer o emagrecimento. Olha, eu quero contar um pouco sobre mim, né? Então, quem tá chegando agora, não me conhece, né? Porque eu penso aí, né? Então, sabe que eu quero fazer uma corrente com vocês? Tem muito conhecimento que eu trago aqui que para você já é óbvio, mas para as pessoas à sua volta, seus familiares, né, aquela amiga que falou que vai emagrecer, né, esse ano, né, para ela tá começando, ela não sabe. Convide, né, envie essa live para ela. E por isso que eu tô aqui me apresentando, né? Por que eu digo que eu sou vencedora? Né, eu venci a ansiedade, depressão, eu tomava remédio tarja preta. Há 6 anos atrás, né, eu tomava remédio e para mim, eu prometi para mim que eu não ficaria dependendo desses remédios, porque eu vou contar aqui rapidinho, tá?
eu cheguei na farmácia e a farmacêutica tava lá prescrevendo, tava lá colocando meu endereço, meu tudo, e eu tava com uma baita dor de cabeça. E eu falei assim, eu posso tomar esse remédio? Eu não tinha nem pago o remédio. E eu fui lá na geladeira, busquei uma água e tomei ali antes mesmo de pagar. Antes mesmo de eu pagar o remédio da depressão, eu tomei. E eu falei, gente, sério, eu sou uma pessoa que sempre busquei a independência, sempre busquei. Nunca assim, sabe? Por isso que então, gente, tudo que vocês veem aqui na rede social é desenvolvido tudo por mim. Essa aula aqui é desenvolvida por mim. Então, eu sou assim, gente. Gosto de não depender das pessoas. Imagina que se eu dependesse de uma pessoa para montar uma aula para vocês. Imagina, demoraria tempos e tempos, né? Então, a mesma coisa na minha vida. E eu falei, eu não vou ficar dependendo desses remédios para toda a vida, né? E foi onde eu busquei forças, né, de dentro de mim. Falar que foi fácil? Não foi fácil. Teve vezes de eu ficar chorando. Teve uma vez que eu liguei para minha amiga que ela tava lá na Espanha, né? E eu choro aos prantos, né? Porque só quem tem depressão sabe o que é. E eu sei, né, quando a pessoa, se você conhece alguém que tem depressão, encaminha para ela essa live, né? Eu tô aqui contando que eu venci a depressão, tá? E eu sei, não foi fácil, gente. Teve vezes de eu ficar da cama, então eu abandonei trabalho, eu abandonei meu curso de inglês, né? Eu fiquei da cama para cozinha, da cozinha para cama, né? E hoje eu tô aqui para contar que é possível, né, a gente recuperar a nossa saúde, né? E foi uma força de dentro de mim de pensar assim, eu não vou ficar dependendo. Eu vou resgatar minha saúde. Então, eu, né, sempre muito risonha, né, sempre buscando estudar, trabalhar e ser independente e ficar dependendo de um remédio para toda a vida, né? Então, e aí na pandemia eu acabei engordando os quilinhos, né? Quem não, né? Mudei todo o meu hábito, né? Eu, uma pessoa de caminhar, de academia, eu ficava o dia inteiro dentro de casa. Como que você gasta energia? Como que, né? Aí comecei a perder massa muscular também, né? Então o metabolismo da mulher cai. Aí acabei ganhando os quilinhos, né? Então, como que eu consegui emagrecer? Então, comendo as coisas que eu gosto, eu posto nos stories, então de tempos em tempos eu até peco, né, de não postar. Ai, deixa eu falar. Trouxe aqui uma coisa bem bacana. Eu acabei ganhando um cacau. Olha que legal. Não sei se dá pra ver. Ó, ele é 100% cacau. Eu tava esquecendo de mostrar. Bom, aí eu tô abrindo, abri agora, tá? Como é que ele é? 100% cacau, tá? E, bom, ele vem bem pequenininho, tá? E ele é assim, ó. Ah, deixa eu ensinar aqui pra vocês, né, como comer um doce, né? Como não ficar com medo de comer doce mesmo no emagrecimento, né? Eu não deixei de comer pudim, não deixei de comer nada que eu posso, tá? Pra eliminar 5 quilos, e eu quero que você seja assim também. Então, se você gosta de chocolate, né? E tem uma explicação por que as pessoas, o corpo fica mandando sinais quando é uma pessoa muito compulsiva por doce, ela não fica sem doce, ela não fica sem um chocolate. Isso tem uma explicação. Sabia que tem a ver com o intestino? Porque quando a pessoa está com o intestino doente, ela não fabrica serotonina e ela precisa comer alimentos que vai ser o precursor fabricante, que vai fabricar serotonina. Então, o corpo ele não fica sem a serotonina. Aí é onde o corpo ele manda sempre sinais para a pessoa comer
comer o chocolate, porque o chocolate é um precursor. E aí, então, você vê, tudo tem um porquê. A gente não fala isso na nossa vida, nem tudo na nossa vida, tudo tem um porquê. E aí eu quero te falar uma coisa, então não deixa, se você gosta de comer o chocolate, você se sente bem, pega, ó, um quadradinho desse, ó, tá vendo? Um quadradinho desse, e aí você, né, saboreia, então coloca na língua, sabe quando a língua parece que esquenta e vai fazendo com que o chocolate derreta? Então essa é a forma de você, né, degustar. Porque tem gente que fala que gosta de chocolate, depois eu vou experimentar, né, não agora, porque senão eu não vou aproveitar bem o chocolate, né, falando, né, mas depois eu tô bem curiosa. Bem curiosa. Vocês já comeram chocolate 100% cacau? Quem já comeu chocolate 100% cacau? Comenta aqui, tá? Até você que tá assistindo a gravação. Eu sinceramente, nunca comi. Nunca comi. Não que eu me lembre, tá? Não que eu me lembre, tá? Então, não que eu me lembre, eu tenha comido cacau. Esse chocolate 100% cacau. É um alimento anti-inflamatório, tá? É um alimento anti-inflamatório e vai te ajudar aí, tá? E se você, né, for, né, ter essa vontade sempre de comer o chocolate, investiga. Será que seu intestino... Assiste a aula de ontem, que eu falei muito, né? Muito sobre a saúde do intestino. E por que você tem que ir atrás e se cuidar, tá bom? Então é isso, olha... Deixa eu falar aqui pra vocês, tá errada essa data aqui, dia 10 de janeiro de 2022. Na verdade, 10 de janeiro de 2022, abriu-se a inscrição para a turma 22ª, né, edição do Clube Ser Magra, que é o programa de emagrecimento. Mas guarda aí, na verdade, transforma isso aí em... dia 9 de fevereiro de 2022, tá? Então, dia 9, amanhã, vai abrir as inscrições para a turma. Eu vou saber, tu vai saber mais detalhes, tá? Te conto mais. Vamos aí desenvolver a aula, tá? Que mais? Olha só, eu quero contar uma história para você, tá? Quem participou da edição anterior, de janeiro, sabe o que aconteceu comigo, né? O ano passado, alteração no meu exame. Você vê, todos nós aí estamos sujeitos de ter alteração no exame. Aí lembra da rota da saúde, que a fase 1 é quando você tá no limite. Então eu já tava na fase 1 da rota da doença, na verdade, a rota da doença. Eu quero falar saúde porque eu resgato a saúde de vocês. Mas na rota da doença, né, que te leva a doenças, então em agosto do ano passado eu tava com 6,8 na minha insulina. Quando você vai lá no médico, é bem raro algum médico olhar a tua insulina. Então a nutricionista, ela olha a insulina. Por que ela olha a insulina? A glicose não tem... Eu não consigo fazer nada com o teu exame de... glicose, com teu exame de glicemia em jejum. Para mim não é nada. Eu preciso da insulina. Então, muitas vezes as mulheres querem passar os exames para mim e falta insulina. E eu espero ela encaminhar o exame insulina, porque eu só analiso... É a parte principal, a insulina. Então, em agosto do ano passado, minha insulina estava 6,8. O ideal é que esteja abaixo de 7. Se tiver na trave, já é preocupante. Então, o meu já estava quase batendo na trave. Então, eu estava na fase 1. Aí, quando foi em outubro, eu estava na fase 2 da rota da saúde. O que é a fase 2? O meu exame deu alterado. Desculpa, rota da doença. Então, o meu exame estava alterado. Eu estava, então, com risco de me tornar diabética. Então, a insulina alta. Aí, o que eu fiz? Então, protocolo, então, orientação nutricional. As que eu passo para as minhas clientes, eu comecei a aplicar em mim. Pera lá, o que tá aqui faltando, né? Então, comecei a fazer atividade física também, caminhar e caminhando e voltando da academia também. E suplementei.
Então, eu peguei, fiz os exames lá e vi que estava faltando alguns nutrientes para melhorar o metabolismo de glicose, para fazer com que o nosso corpo reaja e faça com que o açúcar entre para dentro da célula, o hormônio insulina faça o que tem que ser feito, entende? De pegar na mãozinha do açúcar e colocar dentro da célula. E a célula, né, ela está também igual chave e fechadura. Então, imagina que a insulina seja a chave da porta da tua casa e a célula seja a fechadura. Então, elas precisam se encaixar. Então, aí nesse caso, né, estava desregulado. Então, eu acabei, né, fazendo a prescrição, colocando princípios ativos e vitaminas e minerais que ajudam. Boa noite, Giane, tudo bem, linda, maravilhosa? Giane, será que você assistiu a aula? Olha, Giane, ela teve Covid-19. Gente, quem não teve o Covid-19, né? Raríssimas são as pessoas que não tiveram Covid, né? Porque tá cometendo muita gente agora o Covid. E espero que você tenha assistido, tá? Qualquer dúvida que você tiver, me pergunta, tá bom, Giane? Então, lembrando, gente, reforçando que qualquer pessoa que teve o Covid-19 precisa de acompanhamento nutricional, tá bom? Então, eu tô sendo bem sincera, assim, para você. Procura um nutricionista, porque para que você tá nesse momento uma porta aberta para doenças. Por quê? Se você teve o Covid-19, o Covid, ele é um vírus, tá? Ele, né, teve acesso, pelas vias aéreas, que veio pro pulmão. Aí, o que acontece? Qual que é a nossa barreira que nos defende, que é protetora? A nossa imunidade. Então, significa que a sua imunidade já estava comprometida, por isso que não combateu o vírus. E aí, a partir do momento que você teve o Covid, baixou todas as suas vitaminas. Mas, Ana, eu não tô com sequelas. Mas tem que passar em acompanhamento nutricional, tá bom? Então, deixa eu explicar aqui sobre o que eu fiz, né? O que aconteceu comigo. Então, eu tava com um princípio de me tornar diabética e eu fico muito atenta, sabe por quê, gente? A minha avó materna era diabética. Giane, você conhecia a minha avó, né? A minha avó Rita. Gente, a Giane é lá de Porto Velho, Rondônia. Giane, será que você lembra da minha avó, Giane? Será que você lembra, né, que a Giane era novinha? Giane era novinha. Então, minha avó diabética, minha mãe se tornou diabética, então eu fico muito atenta. E eu sei que a nutrição consegue prevenir. E é por isso que, então, quando em outubro eu realmente percebi que minha insulina estava alta, eu fui lá e fiz a suplementação bonitinho, princípios ativos, tudo ali que precisa melhorar o metabolismo de glicose, de açúcar, baixou. Aí, baixou, foi para 5,5, tá? O que significa? Tá abaixo de 7. Tu viu que foi bem para baixo, né? Não tá no limite. Então, eu fiquei bem feliz, tá? Então, eu trouxe esse meu exemplo aqui, tá? Para vocês aí se inspirarem, tá? Se inspirarem. Outro ponto aqui, importante, eu falei ontem, mas eu quero repetir, né? Modular o estresse é muito importante, né? Porque quando o nosso cortisol está alto, ele afeta o fígado, ele afeta a glicemia aumenta, tá? Então, ele um cortisol alto, quando você está em níveis de estresse, né? Afeta outros órgãos, né? Não afeta só a questão de você ter dificuldade no relaxamento, estar muito estressada, muito irritada, muito tudo. Não é só isso. Então, por isso que tem que cuidar. Acaba afetando a saúde do coração também,
atrapalha também a saúde da tireoide, tá? Que mais? Né? Não pode deixar de falar do sistema nervoso central, né? Fica totalmente afetado. Entra num efeito inflamatório, né? O corpo fica inflamado também, tá? Então, quando você se mantém. Então, por isso que é importante modular o estresse. Ontem na aula eu falei mais detalhado sobre estresse, tá? Por que, né? Por que tratar? E quem, gente, me diz aí, quem não está estressada, né? Então, hoje a aula, gente, é o segredo do método revelado, né? Então, vamos aí conquistar o shape em 2022, né? Já sabe qual é a estratégia perfeita para você ter um estilo de vida novo? Então, olha só, entra lá no grupinho, tá? Do emagrecimento sem neura, tá? Então, ó, ananutri.com.br, Semana do Emagrecimento Online, 100% online, 100% gratuito. Tá? Entra lá no grupinho, eu enviei muitos materiais hoje, eu enviei o questionário de saúde para elas fazerem lá, e eu não acredito que você vai perder, tá? Agora aqui tá a data certa, tá? Guarda essa data, tá? Então, 9 de fevereiro, amanhã, tá, Giane? Amanhã abre as minhas inscrições para o acompanhamento nutricional, tá? Quem se inscrever amanhã vai estar com um preço aí maravilhoso e vai ter acesso a 1 ano e meio ao método passo a passo, tá? Que vai fazer você emagrecer e eu vou cuidar do Covid, tá? Vou cuidar de tudo o que o Covid acometeu aí na tua saúde, tá? Então, início da turma, né? Então, da turma 23ª edição, tá? Então, são 23 grupos do programa de emagrecimento criado até hoje, tá? Então, você vê tudo que você tem aí, na sua individualidade vai ser tratado, inclusive quem teve o Covid. Então, é para quem busca emagrecer comendo as coisas que gosta, tá notando aí que tá passando fome, tá comendo menos e não tá vendo resultados. Então, é um emagrecimento que você não vai abrir mão do que é importante para você. Como eu falei no começo da aula, eu desvendei alguns alimentos que são sabotadores caros, que deixa a tua compra cara, né? Ninguém precisa ficar comprando alimentos caros quando passa no meu acompanhamento, tá? E eu já passei algumas informações aqui para vocês sobre isso. Que mais? Então, como que é a mentoria de emagrecimento estratégico online, tá? É um programa de acompanhamento nutricional diário, tá? Então, todos os dias você tem contato comigo. Qual que é o acompanhamento nutricional hoje que que você tem a nutricionista todos os dias? Que qualquer dúvida que você tiver, qualquer perrengue que você tiver, né? Então, às vezes você tá lá com medo de comer a batata doce. Aí você pergunta, e aí, Nutri, tá tudo bem, meu prato? As minhas participantes fazem isso, tá? Hoje mesmo, né? Hoje mesmo eu postei nos stories, ela com medo de comer a batata doce dentro da estratégia low carb. Tá comendo a batata doce lá sem neura. Que é um carboidrato. Então, o que você vai aprender comigo, né? Fazer as combinações, parar dessa neura, gente. Tem que comer para ter saúde. Comer, tem que comer, tá? Então, comigo você come, você faz café da manhã, você vai aprender. Se você também é das que não tem tempo de comer, também você vai aprender. Se você é do time que come bem e sente fome maior parte do dia, você vai fazer café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar, até ceia, até tomar um chazinho à noite para dormir, tá? Então, até essa orientação aí você vai ter se você tá com medo agora de tomar chás, né? Por conta desse boom que a mulher faleceu aí, né? Mas eu até fiz essa publicação essa semana, ontem, né? Que 2 a 3 chás por dia
não vai prejudicar a tua saúde. O problema é o exagero, né? As mulheres estão buscando soluções emagrecedoras e aí acha que quanto mais melhor. Não, quanto mais vai prejudicar a tua saúde. Então é uma estratégia aí 100% adaptada a você, ao teu estilo de vida, à tua vida corrida, né? Porque quem que busca, quem que passou por tantas essas edições, né? A turma tá fazendo a low carb agora. São senhoras, são pessoas jovens, são mulheres casadas, têm filho, estuda, trabalha fora. Então são vários estilos de vida diferentes e elas conseguem fazer esse método, esse acompanhamento nutricional diário, tá bom? Então realmente o acompanhamento diário e vai ter encontros comigo semanais, ao vivo, onde tem roda de conversa, eu aplico ferramenta de coach. Se porventura você não conseguir ter o acesso, assistir naquele dia, naquele horário, fica gravado e fica gravado por um ano. Mas deixa eu te falar, quem fizer as inscrições amanhã, tá? E deixa eu te convidar também. As minhas participantes, né, já das edições anteriores, que estiverem assistindo a gravação agora, faz o convite para as pessoas próximas aí de ti, tá? Então, quem adquirir amanhã um acompanhamento nutricional vai ter acesso a 1 ano e meio. Esse é um presentão aí para fevereiro, tá? Todas as minhas participantes até hoje teve 1 ano de acesso. Amanhã vai ter 1 ano e meio de acesso, tá? Eu vou abrir o carrinho das inscrições ao meio-dia amanhã e vou fechar com esse bônus aí, tá? Com esse bônus, um valor também, uma condição especial para você pagar aí o acompanhamento nutricional sem atrapalhar, né, o teu orçamento familiar. Vai ter então essa condição especial, mas esse 1 ano e meio aí, tá? Deixa eu ver o que mais. O que tem, né, dentro do programa, né? São 5 módulos, então tem um aquecimento. Nesse aquecimento você já passa por entrevista comigo, você conversa comigo, você fala, ai Ana, tive Covid, fiz cirurgia tal. Na minha família tem um histórico de ter pressão alta, de ter diabetes, então eu já vou ficar atenta. Então a gente vai personalizar o teu acompanhamento dentro dessa tua individualidade, né? Então, ai Ana, eu tô muito ansiosa, tô isso, tô aquilo, também vai ser tratado. Então, ó, passa pelo aquecimento. Nessa fase 1 aqui, que já tem o encontro ao vivo, você vai aprender a organizar sua rotina, vai passar pela estratégia detox, depois a low carb, depois a cetogênica e chega no jejum intermitente. Tá? Então, todos esses módulos aqui, tá? Você passa por ele. Aqui, todos esses módulos, que eu falei que tem 1 ano e meio de acesso, você vai ter a área de membros onde você vai ter acesso a tudo isso, tá? Preciso entender da internet? Não, você só precisa ter um e-mail e ter um WhatsApp, né? Vai receber o kit da participante imediato, o acesso é imediato à área de membros, já vai ter materiais, kit da participante, muita coisa já liberado lá, tá? Grupo exclusivo no WhatsApp para você esclarecer todas as dúvidas, pedido de exames e entrevista comigo com videoconferência, eu e você. Muita coisa bacana mesmo, tá? Aqui, nessa primeira semana, então, o que você vai aprender, né? Organizar a tua rotina. Tem participante que ela entra aqui nessa semana só por conta disso, né? Porque eu vou ensinar a organizar a rotina. Às vezes você não tá conseguindo emagrecer porque você não tá aprendendo, não sabe se organizar.
Então, ó, vai fazer combinações certas. Qual que é o benefício? O que que você vai ganhar se você entrar no Clube Ser Magra? Tá? Então, ó, fazer as combinações certas, emagrecer sem privações, organizando a sua semana e, e abandonar velhos hábitos e economizando o tempo todo, tá? Economizando, prevenir doenças crônicas como diabetes, colesterol alto, doenças com sequelas, né? Fortalecer o sistema imunológico, retardar o envelhecimento precoce, melhorar a aparência da sua pele, cabelo e unha. Isso aqui tem muito a ver com a tua saúde. Se você tá vendo que unha, cabelo, né, e pele não estão legais, é porque você tá com desequilíbrio nutricional. O teu corpo ele tá poupando nutrientes para os órgãos mais importantes. Você vai aprender receitas rápidas, fáceis, né, com ingredientes fáceis, tornando a tua vida mais prática. Vai aprender a montar um cardápio eficiente e continuar emagrecendo após o programa, tá bom? Então, é esse tipo do acompanhamento, tá? Que é esse método que você vê as minhas alunas, as minhas clientes tendo resultados. Você vai passar pela estratégia de detoxificação, vai melhorar a fadiga, dor de cabeça, melhora da qualidade do sono, vai dar adeus à retenção de líquido, melhora da energia, melhora da imunidade, celulite, né, que as mulheres vivem reclamando da celulite, vai melhorar nesse protocolo, intestino preso, diversos outros sintomas de um corpo intoxicado e vai sair do efeito platô. Aí uns mitos, né? Se eu não... deixa eu desativar aqui. Se eu fizer uma detox, vou ingerir poucas calorias? No detox não são contabilizadas calorias, tá, minhas lindas? O foco é na qualidade, né? Do alimento que você come, tá? Então é comida de verdade que você vai comer. Né? Você aqui nessa estratégia vai desembalar menos e descascar mais. E eu vou te ensinar a estratégia lá na primeira semana, como você otimizar seu tempo na cozinha, a fazer aproveitamento 100% total dos alimentos, tá? Você vai fazer aproveitamento total, sem perder alimentos, né? E fazendo melhores escolhas aí na tua saúde. Terceira semana, dieta low carb. Então, é uma estratégia que vai te ajudar no quê? Tá? Então, controlar o hormônio insulina e glicemia. Essa estratégia é ótima para quem tem síndrome do ovário policístico. Ótima para quem tá aí pré-diabética, porque aqui a gente reduz a quantidade de ingestão e melhora a qualidade desse carboidrato. Ajuda na melhora do colesterol, diminui o desejo, né, de comer compulsivamente. Não vai passar fome porque você começa a melhorar, colocar gorduras boas, vegetais, proteínas, fibras. Vai melhorar a compulsão por doce. Fazer com que você se sinta mais saciada, ajudar aí na síndrome do ovário policístico, como eu falei. É mito, né, da dieta low carb, fazer low carb e consumir muita proteína e muito bacon, tá? Outra coisa, né, ontem na aula de ontem, tá, eu falei que a proteína em excesso ela acaba alterando a microbiota, né? Alterando o teu intestino, deixando o teu intestino doente. O que significa? Muita proteína vai fazer com que você tenha mais bactérias ruins do que bactérias boas. Ter bactérias ruins no intestino causa doenças. Nessa estratégia low carb, você vai aprender a comer doces, tá? Você vai se ver aí nessa estratégia que nessa estratégia você vai perceber que o doce faz parte e você vai aprender fazer sobremesas que não necessariamente vai o açúcar, tá?
e elas são doces, né? E o corpo ele não sabe distinguir se o doce é do açúcar ou o doce é da fruta, tá? Semana 4, dieta cetogênica, tá? Na dieta cetogênica, que inclusive amanhã já vai ter mentoria ao vivo e vai ter a roda de conversa. Eu vou esclarecer todas as dúvidas sobre a estratégia cetogênica. O que é a estratégia cetogênica? É quando você controla a ingestão de carboidrato, mas olha só. Assim como eu coloquei hoje nos stories que a low carb não é no carb, que é sem carboidrato, que as pessoas acham, né, por aí que a low carb não tem carboidrato. A cetogênica, ela tem também carboidrato, de 20 a 50 gramas de carboidrato. É uma estratégia nutricional que acelera a queima de gordura. O corpo vai começar a reconhecer de que não precisa a energia vir só do carboidrato, mas sim das gorduras, e é onde você, minha linda, vai ficar com uma barriga sequinha. Olha que estratégia maravilhosa. A dieta cetogênica também, ela traz, né, muitos outros benefícios, né? Então, ó, vai melhorar os níveis de insulina, a insulina vai diminuir porque você diminuiu a quantidade de carboidrato. Quando se diminui a ingestão de carboidrato, acontece o quê? Não precisa do hormônio insulina, pegar na mãozinha lá do açúcar e levar para dentro da célula, né? Estocando gordura, né? Inibindo o teu emagrecimento, tá? Então, ó, você para de sentir fome, né? Diminui o teu apetite. E na dieta cetogênica, né? A partir de 72 horas, no terceiro dia que o teu corpo começa a usar, sabe, essa gordura debaixo do sutiã, da pochete, começa a ser usada como fonte de energia. Aí você vê realmente você emagrecendo e diminuindo as medidas. E aí é uma queixa muito comum de mulheres que buscam emagrecimento. Ela tá emagrecendo, mas ela não consegue perder gordura localizada, gordura da pochete. Então, essa dieta cetogênica é para você, tá, minha linda? É para você que tá aí querendo perder barriga. É para você que tá querendo aí diminuir, tá? Então, a dieta cetogênica e é aplicada na 4ª semana, tá? Que mais? Vamos aí para o jejum intermitente? Então, no jejum intermitente, calma lá. É que os slides aqui não estão em ordem, mas eu vou achar ele. Na cetogênica, para vocês aí que estão com medo ainda de que vão passar fome, aqui tem um e-book com com 100 receitas, né? E aqui é a foto do portal, tá? Né? Você vê eu ministrando a aula, explicando a vocês, então o portal é bem dinâmico, tá? Você vai me ver sempre lá. Preciso ter tempo para poder assistir, né? Para poder acompanhar esse método? Não. Né? Então, eu tenho participantes que acordavam 3h30 da manhã, volta às 7 horas da noite para casa e conseguiu acompanhar e emagrecer, tá? Eu tenho, inclusive lá no meu YouTube, procura lá no meu YouTube, assiste a aula Rota da Doença, tá? E assiste também o depoimento do Adeilson, que ele é essa pessoa que eu tô falando para você, que ele acorda 3h30 da manhã, volta às 7 horas da noite para casa e conseguiu eliminar 12 quilos dentro do Clube Ser Magra. Ele se beneficiou por causa que ele entrou junto com a esposa no Clube Ser Magra, né? Então ele acabou emagrecendo. Aí. Que mais? Vamos ao jejum intermitente, tá? No jejum intermitente, então, as mulheres aí vão se beneficiar, tá? Minhas maravilhosas. 14 horas de jejum, você já começa aí a queimar as gordurinhas aí, tá? Xoxô, gordura. Os homens já precisam de 16 horas.
Quais são os benefícios do jejum? Controla a vontade excessiva de comer, reduz o risco de câncer, ajuda no hormônio do crescimento, então vai fazer com que você ganhe músculos, né? E não o medo de quem faz o jejum é: será que eu vou perder massa muscular? Não, porque nesse caso ele otimiza e regula a questão do hormônio GH. Melhora da digestão e melhora da energia. Então, se você tá com falta de energia, você percebe que você come e se sente estufada, né, com o estômago pesado. Então, você vai se beneficiar da estratégia jejum intermitente, tá bom? Em qual nível que você quer estar? Quem aí quer subir de nível? Quem aí quer subir de nível? Aqui, ó, onde você está, ó, nesse momento, ó, você já subiu, ó, um lance, você tá no segundo lance de escada, tá? Então, ó, tem as pessoas, né, quem não tá aqui assistindo, acompanhando o evento intensivão, né, do Esquenta ao Clube Ser Magra, né, que é o emagrecimento sem neura descomplicado, tá aqui, ó. Quem não tá assistindo o evento, ó, tá em conteúdos, redes sociais, gratuito. Se esse conteúdo fosse pago, tá, do emagrecimento sem neura, ele seria 997, mas você tá tendo ele gratuito. E aí amanhã eu vou abrir as inscrições aí do Clube Ser Magra, que é o que você tá aí conhecendo e viu como é que é por dentro, tá? Amanhã eu vou entrar com mais detalhes ainda, tá? Então é isso, eu tenho o programa Detox também, tá lá no meu link da bio para você conhecer, e eu tenho um acompanhamento nutricional individual e online. Todos esses resultados que você vê de vídeo, de post, de tudo isso, são pessoas que eu faço atendimento online, tá? Sueli, do Rio de Janeiro, eu estou aqui em São Paulo, capital. Ela procurou meu atendimento, ela estava com sobrepeso, isso não estava afetando a autoestima dela, ela não conseguia nem mesmo cortar a unha do pé dela, ela comentou, inclusive em live, inclusive em vídeos. Em 6 meses, ela, com reeducação alimentar, ela eliminou 14 quilos em 6 meses, e o ano passado, no segundo semestre do ano, ela... o médico deu o diagnóstico que ela não é mais hipertensa. Então esse é um depoimento de mulheres que emagreceram comendo o que elas gostam. É uma pessoa que tem inclusive um filho especial, que ela não, você vê, é uma pessoa que tem uma vida corrida, ela tinha que cuidar dela e da família. Então, não dê motivos e não sabote e não deixe de fazer o que tem que ser feito, tá? Por conta de algumas questões aí. Você tem que se cuidar, né? Você precisa ir se cuidar, porque não é cuidar dos outros antes. Você tem que estar bem para cuidar dos outros. Outro depoimento, né, que eu falei ontem dessa minha cliente, né? Então, em 5 semanas ela eliminou 3,5 kg, não conseguia emagrecer, né? Tava com dificuldade no emagrecimento. Ela baixou a pontuação dela, tava em 67, e ela, ó, você vê, é igual um semáforo. Vermelho, verde aliás, vermelho, laranja e verde. Ela tava, ó, no laranja, já tava indicando um comprometimento aí sério na saúde dela. Em 5 semanas, ela foi para 6 pontos e ficou verdinho, tá bom? Então esse é o tipo. Esse depoimento tá pelo feed, tá? Aqui no meu Instagram, então tu consegue ver melhor essas informações. Eu coloquei aqui mais para exemplificar. 19. Então, ó, quero te convidar, entra lá no grupo, tá? O grupo VIP, eu tô enviando materiais, cronograma, você tá recebendo notificações, você vai saber mais detalhes do Clube Ser Magra. É lá que eu vou enviar o link para você receber a condição especial e ainda ter acesso a 1 ano e meio ao método Clube Ser Magra, tá bom? Então acessa, dá um print aí, acessa esse site, vai lá no meu link da bio e não perde essa oportunidade, tá?
Todos nós aí temos que ter uma nutricionista para dizer que, né, 1 a 2 vezes ao ano é necessário passar numa nutricionista, tá bom? Caso, né, quem aí quer realmente prevenir doenças, resgatar a saúde, disposição, tá? Então, esse é a minha chamada, né? Que você emagreça aí sem neura, comendo as coisas que gosta, tá? Sem passar fome. Se teve Covid, vai tratar do Covid. Se tem problema na tireoide, vai ser tratado. Se tem pressão alta, vai ser tratado. Se tem ansiedade, também vai ser trabalhado. Tem protocolo para tudo isso. Se tá tendo frequentemente doente, candidíase de repetição, tudo isso é tratável, minha linda, dentro da nutrição. Se você tá ficando frequentemente retida, com retenção de líquido, edemaciada, inchada, tem protocolo linfático para te ajudar dentro do acompanhamento nutricional, tá bom? Na verdade, aqui tá errado, né? Acabei fazendo bem rápido esses slides para hoje. Mas a semana gratuita começou dia 2 de fevereiro e vai até amanhã. Mas olha, tem uma live extra na quinta-feira para você participar, tá? Deixa eu até compartilhar aqui com você essa live, tá? Então, olha, na quinta-feira, né, amanhã a gente tem uma live e na quinta-feira tem essa, ó. 6 estratégias para você emagrecer de vez. Então, a gente vai também trabalhar mais ferramentas. Então, conteúdo pago, gratuito, você tem muito, né, para iniciar teu emagrecimento. Mas é o que eu falo, né, é o que eu falei hoje no Reels, né? Dicas te ajudam a iniciar o seu emagrecimento. Se você quer alcançar mesmo o teu objetivo, melhorar a energia, melhorar a disposição, ter a saúde que você merece, você precisa de um acompanhamento nutricional, tá bom? Então, guarda aí, ó, salva na agenda essa live que você tem um encontro comigo marcado, tá bom, maravilhosa? Deixa eu ver mais. Aqui agora só é a hora do recadinho, tá? Amanhã iremos, né, dia 9 de fevereiro, 12h07, o mapa, né, com os 5 passos para aplicar aí o método. É um mapa de aceleração metabólica para acabar com a barriga e a pochete, tá? Então, é o método aí e eu vou abrir o carrinho amanhã, enquanto eu estiver ao vivo, tá? E as dúvidas para serem esclarecidas em tempo real, tá? Então é isso. Quero agradecer o carinho de todas vocês. As dúvidas que forem... Tem dúvidas? Eu vou fazer... Olha só. A gente tem uma hashtag aí, né? Com estratégia flui, né? Dia do basta, né? Dia do basta. E eu quero te convidar aí para você printar essa aula, tá maravilhosa, até mesmo você que está assistindo a gravação, e me marcar no Instagram, @AnaNutrislim, usar a hashtag com estratégia flui, que eu vou reconhecer, eu vou te encontrar por essas hashtags, e é bom que você vai influenciar e mostrar às pessoas, né, que tem estratégias e tem nutricionista para ajudar de forma online, né? E você vê, eu trouxe aí um conteúdo muito rico, gratuito, mas eu estou com as inscrições abertas para o meu acompanhamento nutricional online, onde eu vou fazer a diferença aí, tá? Vou te ajudar a organizar, comer sem neura, comer um chocolatezinho, né? Deixa eu printar aqui. Então, vamos à hora do print, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, se fez sentido, se você aprendeu, compartilhe esse conhecimento com a pessoa próxima, tá bom? Eu vou ficar muito feliz de chegar em mais pessoas, tá? Porque eu faço com muito amor, tá? Eu faço com muito carinho, né? E são 11 anos como nutricionista, tá? Uma boa noite, fica com Deus e até amanhã, 12h07, tá bom? Beijo! E te vejo lá no Clube Ser Magra também, tá?